Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Amor Sublime, um canal com foco na vida amorosa. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, é o que eu desejo para todos vocês, cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal, é o que eu desejo, e também os que ainda não são inscritos, eu também desejo que esteja maravilhosamente bem na sua vida. E se não estiver tão bem, pode ter fé, pode ter certeza, pode ter fé na espiritualidade, que tudo vai melhorar. Confie que tudo passa, tudo nessa vida passa, tudo melhora. Nada é para sempre. As coisas, assim como as coisas boas, elas também passam. As pessoas falam, né? Ai, tudo que é bom dura pouco. Mas também as coisas ruins, elas passam também. Às vezes pode demorar um pouco, mas também passam. Passa e sempre nos deixa uma lição. Sempre nos deixa uma lição. Às vezes, mesmo os momentos ruins, sempre a gente tira um aprendizado daquela situação que não foi tão agradável que passamos. Tá bom? Bom, trago hoje mais um tema aqui, um tema que é comum eu sempre trazer, que é como está a sua pessoa amada, os pensamentos dele ou dela em relação a você no dia de hoje. Lembrando que as leituras aqui do canal, elas são atemporais, vai sempre estar valendo para o dia, para o mês, para a semana em que essa mensagem chegar até você. Então não se preocupe se a data que foi gravada, não se apegue a isso. Se apegue ao momento em que esse vídeo chegar até você. Quando chegar até você é porque a espiritualidade viu que era o momento dessa mensagem ser ouvida por você. E se você passou, estava ali rolando a tela do celular, do YouTube e acabou se deparando aqui com esse canal, pode saber que não foi à toa. Não existe acaso, e sim existe destino. Então não foi por acaso que você veio parar aqui, que você parou para ouvir essa mensagem que a espiritualidade tem a dizer, deixou aqui. Com certeza a espiritualidade atraiu você até esse canal, atraiu você até aqui, até essa família que está crescendo aos pouquinhos, essa egrégora de luz. E eu agradeço você por você tirar o seu um tempinho do seu dia, da sua noite, da sua tarde, enfim. Tirar um tempinho seu para ouvir o que a espiritualidade tem a dizer, porque o nosso tempo é o que nós temos de mais precioso. Tempo é vida. Algumas pessoas falam, tempo é dinheiro. Ah, tempo é isso. Eu já falo diferente. Tempo é vida. Por quê? Porque o tempo ele não volta, né? A hora passada, a hora que passou, ela não volta mais. O dia de ontem, ele não volta mais. Então, o que você viveu ontem não volta mais. O que você viveu há 1 hora, 2 horas atrás, não volta mais. Então, tempo é vida. Então, eu agradeço por você tirar um tempinho, alguns minutinhos da sua vida, que é a coisa mais importante que você tem da sua vida, para vir aqui até o canal e prestar atenção, ouvir o que a espiritualidade tem a dizer. Tá bom? Então, vamos lá. Como estão os pensamentos da sua pessoa amada em relação a você no dia de hoje? Eu trago aqui duas opções. A primeira opção é a cristal, quartzo de cristal transparente. Primeira opção, quartzo de cristal transparente. E a segunda opção, quartzo de cristal rosa. Segunda opção, quartzo rosa, cristal rosa. Pause o vídeo, faça a sua escolha com calma, sem pressa nenhuma. Com a espiritualidade não existe pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Então você faça a sua escolha com calma. Por aqui eu já vou começar a leitura para quem se conectou com o quartzo transparente, que é a opção número 1. Eu vou deixar aqui no cantinho, quartzo transparente, e vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer em relação
a como está a sua pessoa amada no dia de hoje, em relação a você. Vamos ver como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje. Pensamentos, sentimentos. Se pensou em você hoje, o que pensou. Como está essa pessoa em relação a você no dia de hoje. Pense nele, pense nela. Traga a energia dessa pessoa para esse momento importante. Pense na última conversa que vocês tiveram. Se foi no dia de hoje, no dia de ontem, durante a semana, não tem importância, mas pense bastante nessa pessoa, ou então simplesmente pense nele ou pense nela, no rosto dessa pessoa. Peça a espiritualidade para que revele a você o que você deseja e precisa saber a respeito da sua pessoa amada. Peça a espiritualidade para que revele através dessas cartas o que você precisa, o que realmente você precisa saber sobre a sua pessoa amada, sobre como ele ou ela está em relação a você, o que pensa em relação a você. E vamos deixar a espiritualidade trazer aqui o que ele ou ela pensa em relação a você, como está em relação a você no dia de hoje. Eu vejo aqui que é uma pessoa que no momento está com uma espécie de cegueira mental, ou está se vitimizando, ou se sente preso a alguma coisa, mas na verdade é algo da mente dele ou dela, é algo que está nos pensamentos. Uma pessoa que está, veja aqui, uma pessoa com a mente fechada, com a mente com alguma confusão mental ali, com uma cegueira mental mesmo, não conseguindo enxergar algo. E isso faz com que essa pessoa fique estagnada, parada ou parada. Ou talvez essa pessoa esteja realmente precisando de um momento de pausa, de uma pausa, né? De um descanso, para refletir sobre alguma coisa, sobre algo, ou esse momento de reflexão que essa pessoa está passando no momento, seja necessário para que essa pessoa passe a enxergar certas coisas que não está conseguindo enxergar. Enxergar com uma nova perspectiva ou de uma nova forma. Bom, eu vejo aqui que tem uma situação em relação a você, se sua pessoa amada pensou em você hoje, pensou, e eu vejo que pensou em relação a uma questão que vocês dois, no caso, eu vejo que aqui tem casos de pessoas que se desentenderam. Um foi frio com o outro, ou nas palavras, ou na forma de agir. Um foi rude com o outro, usou de palavras, eu vejo muito aqui de palavras cortantes, palavras que ferem, palavras que feriram, que machucaram. Houve aqui uma questão foi necessário ter um corte, houve um corte aqui. Houve um corte entre vocês. Então estou falando aqui, veja aqui que estou falando para pessoas que no momento não estão juntos, estão separados. E justamente pelo fato dessa pessoa não
ter se recusado a enxergar algo que deveria ter enxergado, algo, ter se recusado a não querer enxergar uma situação, algo que já vinha se arrastando. Provavelmente para cada caso vai ser uma situação diferente, mas provavelmente uma pessoa que estava muito descansada ou descansada em relação à situação de vocês. Estava ali procrastinando muitas coisas em relação ao relacionamento de vocês. E isso foi gerando um clima pesado, uma confusão, porque foi se arrastando. Eu vejo que não foi coisa que vem de ontem para hoje, mas já vem de algum tempo atrás, alguns meses, algumas semanas. E eu vejo essa pessoa realmente precisando agora refletir, parar para refletir sobre essa questão desse corte que houve, dessa... Eu vejo que tanto você, consulente, quanto a sua pessoa amada usaram um com o outro de palavras rudes, né? Palavras que não precisava agir da forma como agiram com o outro. Mas, enfim, eu vejo que ainda assim, dentro desse contexto, houve verdades que precisavam ser ditas, verdades que essa pessoa precisava ouvir e se negava a ouvir há muito tempo, verdades que você falou e que essa pessoa não queria ouvir, porque eu vejo que a sua pessoa amada é alguém muito autoritário. E quando você abria sua boca para falar certas coisas, ele ou ela já queria cortar ali, não continuar a conversa. E eu vejo que eram situações, conversas que verdades que essa pessoa precisava ouvir. E já vinha por muito tempo se recusando a querer ouvir certas verdades que você precisava falar. Ou você já estava querendo ter uma conversa com essa pessoa sobre a relação de vocês. E essa pessoa não queria, se recusava, não queria enxergar certas situações, coisas que ele ou ela andava fazendo e se recusava a enxergar, se vitimizava, dizia que não era nada daquilo, ou que a culpa não era dele ou dela, que a culpa era sua, se vitimizando. E daí essa pessoa simplesmente resolvia não querer mais tocar no assunto, resolvia querer ficar ali, se retirar daquela conversa que vocês estavam tendo, para tentar colocar alguma coisa em ordem que estava fora de ordem dentro da relação de vocês, e essa pessoa simplesmente resolvia se retirar, ou ir descansar, ou ir deitar, e não tocar mais no assunto. E isso foi virando uma bola de neve, até que essa situação aconteceu, foi necessário que acontecesse, e houve esse corte. Alguns estão separados, outros nem não chegaram a se separar, mas estão assim, você não está falando com ele, ou com ela, você não está falando ou com ele ou com ela, não está. Né? Vejo isso pela posição das cartas aqui do Rei e Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas virada de costas para o Rei de Espadas. Né? Então, na minha leitura aqui, na minha intuição, com a ajuda da espiritualidade que me acompanha, eu vejo que você, consulente, está bem aborrecida ou aborrecido com a sua pessoa amada. Justamente por várias vezes você ter se esforçado, tentado conversar, e era uma situação, é uma conversa que é algo sério, que é de grande importância para você, de muita importância para vocês dois, na verdade, mas você conseguia enxergar isso, sempre conseguiu enxergar que era uma conversa que era de muita importância para vocês e para o relacionamento de vocês,
mas a sua pessoa amada não queria enxergar isso. Se fazia de vítima e preferia se retirar e ficar no canto dele ou dela para não ter que tocar no assunto. E veja aqui vem aqui muito elemento ar, né? Muito elemento ar. Para quem é do signo de ar, você que sabe qual é o seu signo, né? Que é o signos de ar. Então, pode ser que se encaixe muito para quem é do signo de ar, mas não se apegue muito a isso, porque aqui eu nem trago muitos signos, porque nem todo mundo é do signo de ar, tem signo de ar, né? Então se apegue mais realmente a mensagem. Mas vem muito aqui energia de espadas, né? Coisas que ferem, que machucam. Veja aqui um silêncio, um momento de introspecção. Veja aqui uma questão de um segredo. Um segredo, algo que pode ser que tenha sido revelado, ou você precisava falar de algo com ele, já que você queria, com ele ou com ela, né? Que você já queria falar já há algum tempo, ou ele ou você descobriu que ele ou ela estava escondendo algo de você, seja lá o que for, né? Não estava guardando algum segredo, algo que já deveria ter revelado, e vejo aqui que esse véu caiu. Esse véu caiu e houve essa questão da necessidade de ter essa DR, né? Discutir a relação. Mas a sua pessoa amada nunca quis. Sempre se recusou, sempre virando as costas. Veja que realmente vem mais um casal aqui, que é a Imperatriz e o Imperador. Vem certinho, a Imperatriz e o Imperador. Então, mais uma vez eu vejo aqui você, que é nutrindo essa relação, fazendo de tudo para nutrir esse relacionamento, para que as coisas continuassem a dar certo, fazendo de tudo, né? Você aqui nutrindo essa relação. Mas ele é uma pessoa muito, ele ou ela, a sua pessoa amada, né? Sendo alguém muito inflexível, em relação a sentar para conversar o que precisa ser conversado entre vocês. Então, por ele ou ela ter adiado tanto, ter recusado a enxergar que era necessário haver essa conversa, foi o que foi ocasionando, foi virando uma bola de neve, e daí houve essa conversa ou essa discussão, né? E houve esse corte da sua parte, vejo muito mais esse corte da sua parte, mas ele ou ela também foi uma pessoa bastante fria ou frio com você. Como eu disse aqui, o imperador, ele também representa alguém que é muito inflexível, muito inflexível. Só que você tá com a razão, você já vinha há tempos querendo esclarecer esse assunto, ou você tinha algo muito importante para falar e essa pessoa não queria ouvir, ou você descobriu algo em relação à sua pessoa, algum segredo que ele ou ela já vinha guardando de você, que não te contava, e isso você acabou descobrindo e não te deixou nada feliz, você simplesmente ficou bastante chateada e com razão. Tudo simplesmente por a sua pessoa amada não ter tido maturidade e reconhecido que vocês precisavam ter essa conversa relacionada a esse assunto. Ah, mas que assunto? Bom, cada um de vocês vão ver vocês é que vão saber qual é o assunto. Se você vê que a sua situação está se encaixando, o momento seu atual com a sua pessoa amada está se encaixando com essa leitura aqui, com o que as cartas estão trazendo, se você teve um aborrecimento ou uma discussão com o seu parceiro, com a sua parceira, de algo que você
já vinha querendo conversar há algum tempo e a sua pessoa amada, vinha protelando ou não querendo enxergar algo e que precisava enxergar, e que era, no caso, quando você ia para ter essa conversa, essa pessoa não querendo conversar, ou se fazendo de vítima, ou saindo pela tangente e procurando se retirar, procurando ir dormir, procurando ir para outro canto, para não querer ter essa conversa, que é algo, eu vejo aqui, que é uma revelação. É algo que essa pessoa guardava, escondia de você, não necessariamente pode ser caso amoroso, vocês vão adaptando para a situação de vocês. Não necessariamente possa ter sido uma traição de, por exemplo, um triângulo amoroso, ou a sua pessoa amada tinha um amante ou alguma amante. Não necessariamente isso, mas era um segredo que você acabou descobrindo e você queria conversar já sobre isso que você descobriu com a sua pessoa amada, e ele ou ela vinha se recusando, vinha se recusando. Tem uma situação também aqui de que quando você descobriu essa situação, você também não queria enxergar, não querendo acreditar que era verdade, se recusando também. Agora, no seu caso, consulente, você, quando descobriu esse segredo, você também ali relutando para não querer acreditar que a sua pessoa amada fosse capaz de te esconder algo, de esconder algo de você, e você também resolvendo dar uma pausa, se concentrar, se conectar até com a espiritualidade, pedir forças para poder também ter essa conversa e poder conversar com a sua pessoa amada sobre a tal situação. Para cada um vai ser uma situação diferente. Então vocês vão adaptando ao momento que vocês estão vivendo, porque para cada pessoa são muitas energias, será uma situação diferente. Então eu vejo aqui, você soube de um segredo que a sua pessoa amada já estava escondendo de você, seja esse segredo qual for, pode ser relacionado a várias coisas, relacionado a situações diferentes. E aí, a princípio, você também não querendo enxergar isso, não querendo enxergar que a sua pessoa amada seria capaz de ser tão frio, de te esconder algo assim durante tanto tempo. E aí você preferindo se retirar para meditar um pouco nessa situação, para pensar mais, para tentar acalmar os seus ânimos, acalmar os seus pensamentos, para poder conversar. E aí você indo até ele ou até ela para ter essa conversa, mas ele ou ela sendo completamente cortante, completamente frio, completamente agindo de uma forma usando de palavras rudes com você já para cortar a conversa. E daí o que acontece? O que acontece nessa situação? Uma discussão entre vocês, porque você foi calma, você foi tranquilo ou tranquila para poder resolver, mas a sua pessoa amada não. E se fez de vítima, dizendo, não, eu não fiz nada disso, eu não escondi nada de você. Bom, enfim, para cada caso vai ser uma situação diferente, como eu disse, mas eu vejo que você foi com calma para ter essa conversa, mas ele ou ela simplesmente se sentiu, viu que, como diz o ditado, a casa dele ou dela caiu, né? Viu que a casa caiu, que não tinha como fugir, que não tinha mais para onde, como esconder. E aí resolveu usar a forma, né? Como, qual é aquela. É igual um animal, né? Um animal selvagem. Qualquer animal, quando se vê acuado ali, acuado, o que o animal vai fazer? Vai tentar atacar. Foi o que a sua pessoa amada fez. Quando você foi ter essa conversa para tentar esclarecer por que ele ou ela escondeu durante algum tempo um segredo de você. Esse segredo pode ser várias coisas, pode ser também de vida amorosa, mas também pode ser relacionado à vida material, à vida familiar. Enfim, pode ser um segredo relacionado a várias situações.
Mas então, você quando confrontou ele ou ela, que foi colocar essa pessoa contra a parede, ou foi conversar, porque eu vejo aqui que você foi tranquila. A princípio você não acreditou, você tentou se acalmar e você foi lá para conversar. E quando você foi pedir, conversar com essa pessoa para saber por que, que ele ou ela fez isso ou aquilo, ou escondeu algo de você, ele ou ela não sabia o que dizer, se sentiu acuado como um animal, como aquele animal que se sente acuado, e a reação foi atacar com palavras bem rudes. E aí você também reagiu da mesma forma, porque você não tem sangue de barata, é claro, e agora vocês estão sem se falar. Vejo aqui que vocês estão sem se falar. Houve um corte aqui entre vocês. Mas justamente porque a sua pessoa amada não soube, nem imaginou que você fosse descobrir esse tal desse segredo, né? Que para cada um vai ser um segredo diferente. Vamos ver o que mais aqui. Olha, veja aqui. Vamos ver se é isso mesmo, mas a informação está aqui. Eu vejo aqui que pode ter sido realmente algo relacionado a negócios, a dinheiro, algo relacionado a algo financeiro. De repente essa pessoa, você descobriu que essa pessoa tem vício em jogos, ou descobriu que essa pessoa pegou um dinheiro emprestado com agiota e, enfim, e não pagou. E aí, ou então você descobriu que essa pessoa ou fez algum outro tipo de empréstimo, ou pegou algum dinheiro, mexeu em algum dinheiro que não era para ter mexido, enfim. E isso você descobriu, acabou descobrindo e causou toda essa situação porque ele ou ela não imaginou que você fosse descobrir. E quando você descobriu e foi cobrar dele ou dela uma satisfação, a reação dele ou dela foi de começar a querer discutir, porque se sentiu acuado. E aí sim, né? Veja que realmente a questão de precisar ter se faz aqui necessário para que vocês voltem a ficar bem, né? Para que essa situação se resolva, uma transmutação de energia, uma transmutação, uma limpeza, uma limpeza energética, porque uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, você pode fazer isso tomando banho de cachoeira, você pode fazer isso tomando banho de ervas na sua própria casa. Tem muitos banhos de ervas, vocês podem procurar mesmo, até mesmo no próprio YouTube. Tem muitos canais onde ensinam como fazer banhos energéticos, banhos de ervas para você, tanto na sua casa quanto em você mesma, para limpar a sua energia, para descarregar tudo isso, porque eu vejo aqui que essa situação em que a sua pessoa amada se enfiou foi uma situação perigosa, uma situação perigosa que envolve perigo, né? É uma situação que envolve perigo, porque é um caminho desconhecido, é um caminho que ele ou ela nunca tinha entrado, seja de vícios, seja qual vício for, pode ser vício, como eu disse, vício em jogos, ou essa pessoa pegou dinheiro emprestado e tá vendo que é um caminho sem volta e não tá
as coisas começaram a se tornar uma bola de neve e essa pessoa não está tendo como quitar essa dívida, como pagar esse dinheiro, e está sendo um caminho perigoso, um caminho sem volta. Muitos aqui podem estar sofrendo até com, sendo ameaçados, até mesmo sofrendo, correndo risco, né, na sua integridade física, na sua integridade física. Então tem aqui uma questão de alguém cobrando a sua pessoa amada, uma cobrança, alguém cobrando a sua pessoa amada. Um dinheiro, eu vejo muito uma questão de um dinheiro, alguém cobrando a sua pessoa amada a questão de dinheiro, a questão de um dinheiro. E ameaçando. Olha, se você não me pagar, eu vou fazer isso e isso com você, ou se você não me pagar, você vai me pagar de outro jeito. Eu vejo muito isso aqui. Ameaçando até mesmo colocando em risco a família, querendo colocar até em risco a família da sua pessoa amada. Olha, eu conheço a sua família, eu sei onde você mora, se você não pagar o que deve, seja lá o que for, né? Se for em jogo ou essa pessoa pegou algum empréstimo. Eu vejo muito aqui questão de empréstimo. Pegou um grande valor e agora não está conseguindo pagar. Ah, se você não me pagar, eu sei onde mora a sua família, eu sei onde você mora, eu sei os caminhos que você faz, quando você vai trabalhar, quando você vai, enfim, ameaçando a integridade física da sua pessoa amada. E também ameaçando até mesmo a família. Então é uma situação que a sua pessoa amada se enfiou, que vai ser necessária aqui também, claro, a intervenção da espiritualidade, claro, em primeiro lugar. A sua fé, você consulente, eu sei que você é um homem ou uma mulher de muita fé, vai ser necessário você recorrer também à espiritualidade para que essa situação se resolva da melhor forma possível. É preciso limpar, haver uma limpeza nessa questão aqui. É claro que vai ter que quitar essa dívida. É claro que, se for necessário, procurar até mesmo as autoridades para... Agora, isso aqui vai... Essa situação em especial, vai ser necessário você, consulente, ou a sua pessoa amada, dependendo de cada caso, é claro, dependendo de cada caso, de cada situação, até tendo que recorrer às autoridades para pedir uma proteção. Pedir proteção. Eu vejo aqui muito um pedido de proteção. Um pedido de proteção. Precisando esclarecer muitas coisas. Precisando se esclarecer muitas coisas. Porque isso está prejudicando onde a sua pessoa amada se enfiou, está prejudicando a família. Está prejudicando a família, está colocando em risco a integridade física dele ou dela. Então não foi brincadeira, não foi algo simples. Esse segredo que você descobriu, consulente que se conectou com a opção número 1 aqui, não foi uma coisa assim boba, não. Foi algo bem sério. Por isso essa questão do grande aborrecimento, de você, quando descobriu, não querendo acreditar, tentando se acalmar, de qualquer forma, tentando se equilibrar sua mente para poder chegar até a sua pessoa amada e perguntar a ele ou ela por que ele ou ela fez isso, e ele ou ela se sentindo acuado e entrando em uma discussão com você, mesmo sabendo que estava errado. Porque fez um negócio aqui, tratou de negócios com pessoa achando que iria dar tudo bem, que iria dar tudo certo, só que não. Entrou num caminho obscuro, num beco sem saída, num caminho desconhecido, e que agora algo que não é familiar, algo que nunca foi familiar para sua pessoa amada, algo que ele nunca sim, tinha se envolvido,
algo que nunca foi familiar para vocês. E eu vejo aqui muito uma questão de dinheiro, de empréstimo, a sua pessoa amada sendo ameaçada até mesmo, como já falei, sendo ameaçado, recebendo também ameaças de pessoas ameaçando não só a sua pessoa amada, mas também ameaçando, fazendo chantagem, né? Ameaçando até mesmo prejudicar familiares da sua pessoa amada. E ele ou ela sabe disso. E você veio a descobrir. De repente você recebeu uma ligação e foi lá questionar ele ou a ela o porquê disso está acontecendo e causando toda essa confusão. Realmente um sofrimento. A sua pessoa amada se envolveu com gente que ele ou ela acreditou que fosse ser, que era uma pessoa de confiança. Alguém indicou a sua pessoa amada, olha, você está precisando de dinheiro? Vai no fulano de tal, na fulana de tal, vai lá, peça emprestado, que você vai conseguir resolver isso aí rapidinho, dessa questão do dinheiro. Só que não. A sua pessoa se envolveu com alguém que achou que era uma pessoa amiga, que, aliás, que era alguém de confiança, que poderia confiar, né? Fez o negócio lá, fez a tratativa com a pessoa que achou que poderia confiar, mas não era uma pessoa de confiança, né? Tanto é que aqui olha o sofrimento causado, que causou nessa situação que a sua pessoa amada se enfiou, olha o sofrimento. Sofrimento para ele, sofrimento para a família, sofrimento para todo mundo. Desespero, na verdade. Porque confiou, achou que era alguém de confiança e não era ninguém de confiança. A pessoa se passou por alguém de confiança. Não, pode confiar, pode estar tudo certo e tal. Mas não. O tempo passou, né? A sua pessoa amada não está conseguindo quitar a dívida. E agora o resultado está sendo esse aqui, ó. Um grande sofrimento para todos. Um grande sofrimento. Eu vou tirar aqui um conselho para você, consulente, que se conectou com a opção número 1, sobre essa situação, o que você deve fazer. Um conselho aqui da espiritualidade, sobre como você deve agir diante dessa situação, o que você deve fazer. Vamos ver o que a espiritualidade traz para você aqui de aconselhamento sobre essa situação que realmente não é nada fácil. É uma situação bem pesada, que exige bastante esclarecimento, exige bastante calma, está mexendo, claro, abalando demais as emoções. Muitas coisas precisam ainda ser esclarecidas. E com certeza, consulente, se você vendo como é que está ficando a situação, para quem está aqui, para os casos de quem está recebendo ameaças, vocês precisam sim, o mais rápido possível, procurar a autoridade. Procurar as autoridades para que vocês possam ter uma proteção. Primeiro, o espiritual. Pedir proteção espiritual em primeiro lugar, é claro, e para aqueles casos, né, mais extremos, pedir a ajuda das autoridades, para que vocês possam ter uma proteção. Porque eu vejo aqui que tem muitos que estão até com medo de sair de casa agora. Estão com medo, estão dentro de casa, não estão conseguindo sair de casa com medo do que possa acontecer. Então é muito perigoso essa questão de, estou precisando de dinheiro rápido. O que eu vou fazer? Vou pegar um empréstimo, não sei com quem, com fulano, com beltrano. Você não conhece a pessoa. Mas fulano me indicou, fulano é de confiança. Será que é mesmo? Né? Tudo que é muito fácil, a gente tem que parar e colocar a mão na consciência e pensar. Será que é isso mesmo? Será que é tão fácil assim? Nós vamos ver aqui um conselho da espiritualidade para você.
conselho da espiritualidade para as consulentes que estão nessa situação difícil. Aqui veio o conselho, né? Cinza. Os fins são inevitáveis. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês o que significa exatamente isso, que os fins são inevitáveis. Vou deixar a carta aqui. Os fins são inevitáveis. Então diz assim: os fins são inevitáveis. Como seres humanos, tendemos a ver tudo em preto e branco. Nos esquecemos de levar em conta os tons de cinza intermediários. Há alguém na sua vida que começou a se afastar, ou quem sabe que neste momento já tem ido embora. Não resista. Relacionamentos reais não são iguais aos dos contos de fada que conhecemos e amamos. Não existem laços limpos e arrumados para amarrar as coisas no fim, deixando-a satisfeita. Aceitar isso não é nada fácil, mas é algo que você precisa trabalhar. Nós criamos o nosso próprio desfecho. Então, consulente, conselho aqui para você: se você se afastou, se vocês, por conta dessa situação, vocês se separaram, estão afastados, o conselho da espiritualidade para você, consulente, é que continue assim. Sabe por quê? Porque a sua pessoa amada colocou em risco a sua vida também, a sua integridade física. Com essa, não pensou na hora ali, não pensou que poderia colocar em risco a sua vida também, não só a dele ou dela, mas a sua também. Então, uma pessoa que colocou em risco a sua integridade, a sua vida, deixou você profundamente ferida, magoada. E, sinceramente, se essa pessoa fez isso uma vez e conseguir sair dessa situação, essa pessoa pode vir a fazer novamente. E, de repente, se vier a fazer novamente, pode ser que não consiga mais sair dessa situação. Então, consulente, se vocês, para quem se afastou aqui dessa pessoa, vocês que discutiram, brigaram, estão afastados, siga o seu caminho. Siga o seu caminho, porque sempre nada, às vezes, como fala, há males que vêm para o nosso bem. Há males que vêm para o nosso bem. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente, certas pessoas que nos magoam, nos ferem, nos enganam, é para a gente abrir nossos olhos e ver com quem nós estamos nos envolvendo. Então, se essa pessoa com quem você está, seu companheiro, se está com você ainda, mas eu vejo aqui que a maioria já brigaram e estão afastados no momento estão afastados, siga o seu caminho. Siga o seu caminho, porque essa pessoa te enganou uma vez, vai enganar novamente. Esse é o conselho da espiritualidade. É claro que você tem o seu livre-arbítrio de escolher ou não, aceitar ou não. Você não é obrigada a aceitar. Mas a espiritualidade sempre sabe o que diz, sempre sabe o que faz, sempre sabe o que é melhor para cada um de nós. Então fica esse conselho aqui para vocês consulentes, que se conectaram com a opção número 1. Eu espero ter ajudado, espero que você pense bastante, em primeiro lugar, em você, na sua segurança, que tudo dê certo, que tudo se resolva da melhor forma possível, tá bom? E que você tenha paz mental, consiga ter paz mental para poder resolver toda essa situação e forças para não retroceder, forças para não retroceder com essa pessoa. Seguir a sua vida, olhar para frente, fazer como essa rainha de espadas aqui está, ó. Cortar, olhar para frente e seguir o seu caminho. Tá bom?
Bom, agora vou passar aqui para a opção número 2. Vamos ver como será a leitura de quem se conectou com a opção número 2. Se será mais leve. Vamos ver aqui. Agora, para quem se conectou com o quartzo rosa. Para quem se conectou agora aqui com a pedra quartzo rosa. Leitura de número 2. Vamos ver como a sua pessoa amada está em relação a você no dia de hoje, ele ou ela. Pense nele, pense nela, nesse dia de hoje. Traga a energia dessa pessoa aqui para a mesa. Pensem como foi o dia de vocês hoje, ontem, ou anteontem, durante a semana, na última conversa que vocês tiveram. Ou simplesmente pense na pessoa. Como está o pensamento, os sentimentos dele ou dela em relação a quem se conectou com a opção número 2? Pensamentos, sentimentos dele ou dela para quem se conectou com a opção número 2. Bom, veja que pensou em você, os pensamentos, os sentimentos por você. Vejo que é alguma pessoa que tem muito respeito por você. Também vejo aqui que é uma pessoa que pode ser uma pessoa que é uma pessoa religiosa, uma pessoa que é espiritualizada, uma pessoa que tem respeito também pela espiritualidade, uma pessoa conectada com a espiritualidade. Pode ser alguém também que tem crenças limitantes. Vamos ver mais aqui. Bom, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma pessoa que, como eu disse no início, é uma pessoa que tem respeito, uma pessoa que tem respeito por você, sabe que você merece todo respeito, você merece todo sentimento, todo amor do mundo, todo respeito do mundo. Mas veja aqui que ele ou ela pensou ou pensa que precisa mudar de comportamento em relação a você ou em relação à situação, ao relacionamento de vocês. Tem algo aqui que precisa ser mudado. Tem algo aqui que precisa ser mudado. Eu vejo aqui que essa pessoa, consulente, é alguém que está se deixando enganar. Está enganando a ele mesmo, a ele ou a ela mesma. Quando pensa que engana você, tendo uma postura de pessoa muito respeitosa, uma postura de alguém que jamais iria magoar os seus sentimentos. É uma pessoa que não fala, que não é tão sincero ou sincera no que diz. Eu vejo aqui uma questão de um engano. E ao mesmo tempo que essa pessoa engana, essa pessoa também se sente
fica triste com ele ou com ela mesma por estar tendo esse tipo de reação, por estar tendo esse tipo de ação com você. Porque sabe que magoou você, que te magoa, que deixa você triste. Vejo uma questão aqui de alguém tentando aqui, tentando fazer as coisas, mudar as coisas, fazer as coisas tudo nova, tudo diferente, recomeçar, querendo um recomeço, recomeçar, transmutar esses sentimentos, uma questão aqui de um recomeço e de uma tristeza que precisa ser deixada para trás. Vejo que você acreditou muito nele ou nela, acreditou muito nas palavras. Nas palavras, você sempre respeitou demais a sua pessoa amada, respeitou sempre muito ele ou ela, acreditou muito nele ou nela, sempre acreditando no que nele ou ela dizia para você. E houve uma decepção. Houve uma decepção, você se magoou, você se entristeceu, você ainda está assim. E vejo que você está vendo que é hora de fechar esse ciclo, finalizar esse ciclo, esse ciclo de com essa pessoa mesmo e partir para um novo, partir para uma nova situação ou para um novo relacionamento. Eu vejo muito também você desejando terminar tudo isso, terminar isso e partir para uma nova situação, para uma nova partir para o novo, né? Partir para o novo. Não vejo você não querendo acreditar mais, não conseguindo acreditar mais em uma palavra que essa pessoa diz. E a sua pessoa amada, para alguns casos aqui, pode ser que seja alguma pessoa religiosa, muito religioso, espiritualista, pode até ser um líder religioso, tá na liderança de alguma religião, e por isso você sempre acreditou muito no que ele ou ela sempre disse para você, e você teve uma decepção muito grande com ele ou com ela. E aí você decidindo aqui finalizar esse ciclo, terminar isso. E como estão os pensamentos dele ou dela em relação a você, né? Ele ou ela tá sabendo, já sabe que você não acredita mais nele. Não acredita mais nele ou nela. Eu sempre falo a ele aqui porque a maioria das pessoas que assistem aqui, que veem o canal, são mulheres, né? Mas enfim, ele ou ela tendo a consciência de que você não acredita em mais uma palavra que ele disser para você. Não acreditando mais. Ele ou ela tomando a consciência de que você está decidida a fechar esse ciclo, a terminar tudo e seguir a sua vida. Pode ser que essa leitura esteja vindo também como um complemento da número 1. Porque na número 1, quem assistiu a tiragem número 1 vai ver que tem uma questão muito de você seguir a sua vida e deixar a outra pessoa para trás porque a outra pessoa te enganou. E isso vem se repetindo aqui. Uma pessoa que, como eu disse aqui, para você parecer ser uma pessoa de muita confiança, que você confiou muito durante muito tempo e enganou você, te magoou, você se iludiu com essa pessoa, você teve uma desilusão muito grande e vejo agora você querendo simplesmente seguir a sua vida, ter um novo começo, um novo início, tomar uma nova ação, mesmo que pequena, mas decidida a fechar esse ciclo. Realmente decidida ou decidida a fechar esse ciclo com essa pessoa.
a terminar, realmente seguir a sua vida, deixar ele ou ela seguir a dele e você seguir a sua, seguir o seu caminho. Porque não tem mais confiança. Quando não tem mais confiança, quando se perde a total confiança, dependendo do que aconteceu, não tem mais, não dá mais para acreditar. E principalmente quando, para os casos aqui em que a pessoa é de religião, ou é alguém que é até um líder religioso, alguém que perante as pessoas é aquela pessoa que todo mundo respeita, que todo mundo admira, que todo mundo fala bem, e você também falava muito bem dele ou dela, né? Admirava o jeito, a forma dele ou dela agir, de ser, né? A forma de ser, na verdade. E aí, de repente, vem uma decepção, uma desilusão com essa pessoa. Então você simplesmente cansou, não quer mais. Isso fez com que magoou você, os seus sentimentos, magoou os seus sentimentos. Aqui falando muito de sentimentos, sentimentos profundos, mas, enfim, os sentimentos profundos que você tinha por essa pessoa, sendo magoado, sendo ferido, por falta de confiança, né? Agora que você tinha muita confiança. Muito essa questão aqui. Alguém que você não confia mais. Não confia mais, você vê que não é uma pessoa mais digna dos seus sentimentos. Alguém que está determinado ou determinada, uma pessoa que está determinada aqui, eu vejo muito forte a energia masculina, tá? Então, mas também, é claro, tem aquelas mulheres que carregam consigo muito mais a energia yang, né? Então, mas eu vejo aqui muita energia masculina, eu vejo uma pessoa que também, que essa leitura aqui cabendo muito para quem está afastado, essa pessoa pensando muito em você e determinado a querer voltar para os seus caminhos. Querer se comunicar, querer conversar. Veja aqui uma comunicação chegando dessa pessoa para você. Uma comunicação chegando dessa pessoa para você. Essa pessoa querendo... Saiu de novo, novamente a carta falando sobre... Que fala sobre negócios, sobre dinheiro. Veja aqui uma comunicação dessa pessoa querendo falar para você, querendo agora reconhecer, dizer para você o quanto você tem valor para ele ou para ela, querendo falar sobre isso, sobre tratar sobre isso. Ou pode, para alguns casos, ter algo, né, algo de valor que essa pessoa quer te entregar, quer te dar algo de valor, algo material que você precisa assinar. De repente, se vocês eram casados ou são casados, se separaram, tem aqui a questão de assinar papéis para partilha de bens, de alguma coisa assim. Mas eu vejo muito aqui uma comunicação dessa pessoa querendo ele ou ela querendo conversar com você, falar sobre como você tem muito valor para ele na vida dele, na vida dela. Mas sabe que te magoou bastante, né? Sabe que realmente te magoou, te iludiu. E ainda assim querendo aparecer, querendo, né, aparecer na sua vida, mas sabe que iludiu você.
mas ele ou ela está querendo ir até você. A comunicação chega, a comunicação, uma mensagem chega dessa pessoa dizendo para você o quanto você tem valor para ele, o quanto você é importante na vida dele ou dela, mas os caminhos para essa pessoa chegar até você, quem te protege não vai permitir que ele ou ela chegue até você, não. Não vai permitir. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem, consulente. A espiritualidade aqui, o seu guardião, a sua guardiã, fechando os caminhos para que ele não chegue até você. Para que ele não chegue pessoalmente. Para que ele não volte para a sua vida. Porque não é positivo, não é seguro. Não é seguro, a espiritualidade vendo que não é seguro. Que não é seguro que ele ou ela volte para a sua vida. Uma comunicação vai haver por uma mensagem, mas pessoalmente vejo aqui nitidamente sua guardiã ou seu guardião fechando os caminhos dele ou dela para que não volte para a sua vida. Porque a espiritualidade sabe o que é melhor para a gente. A espiritualidade sabe quem é para estar nos nossos caminhos e quem é para não estar nos nossos caminhos, né? Então eu vejo isso aqui, vejo também a questão da desilusão que você passou e a espiritualidade não querendo que você repita, que essa situação se repita na sua vida, de jeito nenhum. Então tá trancando os caminhos dessa pessoa, a intervenção da espiritualidade para que essa pessoa, ele ou ela, não volte para seus caminhos. Pode te falar palavras românticas nessa mensagem que vai te mandar, falar muitas coisas românticas, mas a espiritualidade não vai permitir que ele ou ela volte para sua vida. Não vai permitir. Já está fechando os caminhos dele ou dela para que ele ou ela não tenha mais acesso à sua energia, não tenha mais acesso aos seus caminhos. Pode mandar qualquer mensagem com palavras belas, palavras bonitas, palavras até tiradas, né, do Google, enfim, que as pessoas buscam. Às vezes as pessoas não têm espontaneidade para falar, então vão buscar palavras bonitas em redes sociais para ver o que vai dizer, para escolher ali a frase mais bonita para colocar, mas não caia nessa. Não caia nessa porque a espiritualidade está trancando os caminhos dessa pessoa para ele ou ela não voltar para sua vida. Isso parece que está sendo realmente eu vejo aqui um complemento, uma continuidade da tiragem número 1. Se você não assistiu a tiragem número 1, assista então. Assista que vocês vão ver que está sendo uma continuidade aqui na opção número 2. Parece que está sendo aqui, parece não, está sendo uma continuidade da tiragem número 1. Vamos ver aqui um conselho da espiritualidade para você, consulente. Para você, um conselho para você da espiritualidade. O que a espiritualidade quer deixar para você como conselho? Vamos ver aqui. Sempre dizendo que a espiritualidade sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós temos o livre-arbítrio, temos a nossa liberdade de escolha, é claro que temos. Mas quando vem a espiritualidade dando um conselho, é sempre como eu posso dizer aqui a palavra, é de muita sabedoria da nossa parte acatar o conselho espiritual, acatar o conselho que a espiritualidade dá, porque senão lá na frente a espiritualidade nos dá o livre-arbítrio. A espiritualidade ela não manda, né? Ali nos controla, mas ela avisa, ela dá os avisos. Então é sábio da nossa parte, é sabedoria da nossa parte acatar esses conselhos, mesmo que seja difícil no momento, mas lá na frente a pessoa vai ver e vai falar: ainda bem que eu acatei o conselho que a espiritualidade me deu. Vamos ver aqui mais um conselho para fechar aqui a leitura.
Mais um conselho para você da espiritualidade. Vamos ver aqui. Bom, aqui fala, né? A leoa. Leoa, você ganhou suas marcas. Você ganhou suas marcas. Né? Então, já falando aqui numa parte, você foi ferida, você sabe o que você já passou, você ganhou suas marcas. Você foi iludida, você foi enganada ou enganado, então você ganhou suas marcas. Você ganhou as suas marcas. Suas marcas estão no seu emocional, no seu coração. Então você ganhou suas marcas. Mas vamos ler aqui na íntegra o que mais isso quer dizer. Então diz assim: Leoa, você ganhou suas marcas. Naturalmente, às vezes, com o crescimento, vem também um pouco de medo. Você foi incrivelmente longe e deve se orgulhar da pessoa que se tornou. Pense nas suas cicatrizes não como uma lembrança da dor que você suportou no passado, mas como prova de que você pode sobreviver a qualquer coisa. Então, consulente, pegue isso, tudo que você está passando, toda essa experiência que você está passando com a sua pessoa amada, né, com o seu companheiro ou com a sua companheira, pegue toda essa experiência e não traga como lembrança de dor, de coisa, pegue como uma lição. E como que você vai transformar isso numa lição? Não se permitindo mais passar por situações como essas. Não se permitindo mais se envolver com pessoas desse tipo. Quando você conhecer outra pessoa e você começar, as pessoas dão sinais, né? As pessoas estão sempre dando sinais. O comportamento das pessoas dão os sinais. Então, quando você começar a conhecer outra pessoa e começar a ver sinais que você começa a ver que são padrões repetitivos, que você já passou com essa outra pessoa, simplesmente se afaste, siga o seu caminho. Você já tem as suas marcas, então você já sabe, já aprendeu a lição. Você já sabe, você já consegue reconhecer, você já vai conseguir reconhecer os sinais, porque você já ganhou as suas marcas. Então não tenha medo, erga a sua cabeça, siga em frente, siga a sua vida, siga feliz, abra-se para o novo, abra-se para o novo ciclo, tudo novo, o recomeço. Recomece tudo. Não olhe para trás, olhe sempre para frente. Olha com a postura dessa figura aqui, recomeçando, olhando para frente, de cabeça erguida, porque você tem muito motivo sim para andar de cabeça erguida. Você tem moral para isso, para andar de cabeça erguida e seguir o seu caminho. Então, não tenha medo de nada. Pegue as suas feridas, as suas marcas e use ela como lição. Tire lições dessas suas marcas, das marcas que você carrega, das marcas que fizeram em você. Faça dessas marcas, carrega essas marcas com certo orgulho, porque você, através disso, está se tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa com mais maturidade para saber lidar com várias situações e com outras pessoas também. Tá bom? Eu espero sinceramente ter ajudado a vocês que se conectaram com a opção número 2.
Se não assistiu a número 1, dá uma passadinha lá na opção número 1 e assista, porque como eu disse, a número 2 tá vindo como um complemento, parece um complemento da número 1, né? E a número 1 tá uma situação muito séria que tá acontecendo lá para quem se conectou com a opção número 1. Então, por isso a espiritualidade vem sempre aqui reforçando para a pessoa seguir em frente, deixar para trás, seja pessoas, situações que te magoaram, que te feriram, que te deixaram marcas, deixe para trás, siga em frente, tá bom? Para quem deseja uma leitura particular, eu tenho contato, né, que eu sempre deixo ali na descrição, que é o DDD 21, WhatsApp 99555-7271. Então, na leitura particular, são abordados outros assuntos, vários assuntos, não só vida amorosa, mas o assunto que a pessoa desejar saber, né? Seja de saúde, seja vida financeira, enfim. É só me entrar em contato comigo nesse número, que eu mesma que atendo, e aí passo falo os valores, enfim. Quero agradecer imensamente o seu carinho, o seu respeito, a sua amizade. Agradecer também por mais uma oportunidade que vocês estão me dando de mostrar o meu trabalho aqui. Trabalho esse que eu faço com muito respeito à espiritualidade e também com muito respeito a cada um de vocês, que, como eu disse, tira um tempinho do seu dia, da sua tarde, da sua noite, um tempinho que, como eu disse, tempo é vida. Então, para cada um que tira um pouquinho da sua vida ali, 10 minutinhos da sua vida, 5 minutinhos da sua vida, 2 minutinhos da sua vida para parar e ouvir essa mensagem espiritual, pode ter certeza que a espiritualidade vai te retribuir grandemente, porque é isso que eu desejo, é isso que eu sempre peço à espiritualidade, para que cada pessoa que passa aqui com respeito pelo trabalho, com respeito pela espiritualidade, que a espiritualidade abençoe sempre, tá bom? Então, o que eu desejo para vocês é isso, que a espiritualidade proteja cada um de vocês, guarde vocês, a família de vocês, que dê prosperidade de tudo, né? Que dê muita saúde, muita força. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Mais uma vez, gratidão a todos pelo respeito, pela amizade, pelo carinho. Gratidão a todos.